Ótimo dia a todos. Nós vamos estudar hoje números trigonométricos. Nós vamos entender o seno e cosseno dos limites de quadrantes, que são 0, 90, 180, 270 e 360 graus, e estudar sinais do seno e cosseno. Estudar sinais do seno e cosseno, ver aonde que seno é positivo, cosseno é positivo, aonde seno é negativo, cosseno é negativo. E nós vamos também calcular aqui seno e cosseno dos múltiplos de 30 e 60, tá ok? Então, iniciamos aqui por seno e cosseno de 0, 90, 180, 270 e 360. Olha só, em aula anterior nós dissemos o seguinte, que esses arcos, eles não pertencem a quadrante nenhum, são limites de quadrantes. E eles representam, além de limite de quadrante, valor máximo e mínimo que seno e cosseno atingem. Por quê? Porque o ciclo trigonométrico ele tem raio unitário. Então, a distância entre a origem até a extremidade desses limites de quadrante tem valor máximo 1. Então, a gente escreve aqui que de 0 até 0 grau ou 360 graus, a distância, o valor máximo aqui é 1 unidade. Positivo. De 0 até 90 graus, essa distância da origem até a extremidade do arco de 90 também é um positivo. A distância entre a origem da circunferência trigonométrica até a extremidade do arco de 180 graus é 1 unidade negativa, porque é igual na reta real. Nós temos aqui a direita valor positivo, a esquerda valor negativo. E aqui, de 0 até a extremidade de 270, essa distância daqui, origem da circunferência até a extremidade do arco, 1 negativo. Por quê? Está abaixo do eixo da abscissa aqui, que é eixo de cosseno, e ordenada na circunferência trigonométrica é eixo do seno. Então, sabido que esses valores são máximos, então a gente tem que compreender como que a gente vai ler o seno e cosseno desses arcos. Olha só, 0 grau, ok? É a seguinte situação. É um arco cuja abertura é 0. Então, não tem abertura. Então, significa que a distância da origem à extremidade do arco coincide aqui mesmo, nesse ponto. E quando você projeta aqui a extremidade no eixo, o que a gente está lendo aqui para seno? Nós estamos lendo a distância 0. Então, a projeção deu no ponto 0, para seno de 0. E para cosseno de 0, nós estamos lendo a extremidade do arco é aqui. Quando eu projeto no eixo, então nós temos, então o arco está aqui, a extremidade dele, então a distância da projeção da extremidade é 1 unidade, porque a projeção se encontra aqui, e ela está distante da origem 1 unidade positiva. Então eu escrevo aqui 1 unidade positiva. Se eu pego o meu arco e abro ele para 90 graus, o que eu tenho? Eu tenho que a leitura do seno, então a extremidade do arco agora é 90 graus. A distância da projeção aqui, da extremidade 90 à origem desse eixo de seno, é 1 unidade. Então eu escrevo seno de 90 é 1 unidade. E o cosseno do 90, se eu tenho que a extremidade do arco está ali, quando eu projeto essa extremidade aqui no eixo de cosseno, essa extremidade projeta aqui na origem do eixo, ó.
Não desloca nada para a direita, não desloca nada para a esquerda. Então, vai ler cosseno de 90 a zero. Então, eu vou para 180. Então, a abertura minha agora é 180. Né? Era zero, aí eu abri 90, agora eu estou abrindo 180. A extremidade do arco agora não é 90 mais, é 180 graus. Se eu projeto essa extremidade aqui no eixo do seno, essa extremidade no eixo do seno, ela me dá leitura zero. Por quê? Porque a extremidade projeta em cima da origem do eixo do seno. Então não tem nada de leitura acima da abscissa e nem nada abaixo da abscissa. E o cosseno? O cosseno, a extremidade, ela projeta aqui na origem, mas está deslocada no eixo do cosseno uma unidade negativa. Eu escrevo aqui uma unidade negativa. Seno de 270, então o meu arco aqui, inicialmente 0, passou para 90, 180, agora é 270, ou seja, meu arco fez essa volta, a extremidade dele agora, aqui no 270. Quando eu projetar essa extremidade dele aqui no eixo, na origem desses eixos, eu desloco aqui da origem, no eixo de seno, a distância de uma unidade negativa. Então, o seno é uma unidade negativa. E quando eu projeto a extremidade do arco aqui, no eixo do cosseno, eu leio zero, porque bate exatamente na origem. Então, leitura zero. O 360 está na situação do zero. Então, é seno zero e o cosseno de 360, 1 positivo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o cálculo de seno e cosseno lendo aqui na própria definição do que é a circunferência trigonométrica que foi pensada com esse modelo, né? Que a unidade, independente do tamanho da circunferência, né? Se ela é uma circunferência trigonométrica, é a medida do raio, tem valor unitário. Que a abscissa sempre é cosseno e a ordenada sempre é seno. E que esses ângulos, limites de quadrante, não pertencem a quadrante nenhum e que tem leitura de seno e cosseno conforme a projeção na origem desses eixos e o deslocamento que está, a distância deslocada que está da extremidade do arco a essa origem, conforme a função aqui. O que vai ser os sinais de seno e cosseno no primeiro quadrante? Isso aqui não tem complicação. Vamos entender por que não é complicado. Olha só. O seno, eu leio na vertical, nesse eixo da ordenada. Acima da abscissa, o seno é positivo. Então, todo arco que tiver extremidade aqui, ele projeta, a extremidade dele faz leitura aqui na parte positiva, de 0 até 1 positivo. Então, no primeiro quadrante, o seno vai dar leitura positiva. Porque todo arco aqui, ó, qualquer ponto aqui, a leitura vai dar acima do eixo do cosseno, que é a parte positiva de seno. Se eu pego o arco, então vamos supor que a origem em A e extremidade aqui em B. Se eu pego a extremidade desse arco agora, trago aqui para o segundo quadrante e faço a projeção de seno aqui, continua também lendo positivo, qualquer posição que eu pare aqui. Então, no segundo quadrante, o seno também é positivo. E o que acontece com o cosseno? O cosseno, ele vai ler no primeiro quadrante, a extremidade do arco vai ler aqui. Esse aqui é a parte positiva do cosseno. Então, no primeiro quadrante também tem sinais iguais, seno e cosseno. Todos os dois são positivos. Quando eu venho aqui com a extremidade no segundo quadrante, né, segundo quadrante aqui, a leitura já é negativa.
são os valores negativos de cosseno aqui. Aí eu leio aqui, negativo. Se eu trago a extremidade do arco do segundo para o terceiro quadrante, então tá aqui a extremidade do arco agora, está no terceiro quadrante. Eu vou fazer a projeção de seno nesse segmento aqui. Esse segmento, leitura de seno, é negativo. Então, eu venho e escrevo, terceiro quadrante, seno é negativo. E a extremidade do arco projetado aqui, no eixo do cosseno, vai projetar aqui no segmento que faz leitura negativa, porque está à esquerda da origem. Então, também é negativo. Então, quer dizer que no terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos. Então, se eu pego a extremidade do arco e levo para o quarto quadrante, então, a extremidade do arco veio para cá. Se eu vou ler seno, eu estou lendo aqui valores negativos de seno. Se eu vou ler cosseno, eu já pego a parte de segmento positivo aqui, da ordenada do eixo do cosseno. Então, o cosseno é positivo. Então, a análise é só isso, é rápido e simples assim. Então, concluindo aqui, a gente verifica então que o seno ele varia de um positivo a um negativo. Então, quando o arco é uma vez o seno de medida x, varia entre um negativo e um positivo. E o cosseno varia entre também um negativo e um positivo. Aí, ó, um negativo e um positivo. Então, são os limites. E aí dá para fazer essa análise. Considerado isso, nós já sabemos lá do ensino fundamental e de outros estudos que a gente faz em triângulo retângulo, que o seno do 30 é 1 sobre 2, do 45 é raiz de 2 sobre 2 e do 60 raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de cada arco desse são conforme essa tabela conhecida nossa. Então, no primeiro quadrante, quais são os arcos múltiplos de 30 e 60? Nós temos no primeiro quadrante o de 30 e 60. 30 e 60. No segundo quadrante, eu tenho aqui o soma. Se eu avancei aqui 30, eu vou recuar aqui 30. Então, 180 menos 30 vai dar 120. 150. E se eu avançar, recuar aqui, se eu avancei aqui 30, eu recuar aqui 30, eu vou fazer aqui uma leitura de 120. Então, é sempre assim que a gente vai pensar. Eu vou aqui para o terceiro quadrante, fazer a mesma situação. Se eu recuei aqui 30, eu avanço aqui 30. Se eu avanço em 180, 30, então eu vou ficar aqui com 210. E se eu avançar mais 30, eu vou ficar com 240. 240 graus. Então, olha só que eu estou criando aqui uma certa simetria na posição do que eu avancei e recuei em relação ao eixo do cosseno da abscissa. Então, se eu venho aqui em 0, se eu avancei aqui 30, eu posso recuar aqui 30. Então, eu vou pegar uma simetria aqui assim, de 360 menos 30, 330. Aí você vai dizer, por que não é negativo? Não, eu estou só mostrando que eu estou numa distância de 30, mas eu estou andando no sentido anti-horário. Então, aqui, eu vou recuar. Se eu avancei 60, eu vou recuar os 60, ok? E vou ficar com essa leitura aqui. Então, olha só, aqui, nesse formato, que a gente está analisando como que eu mapeio os arcos que nós vamos calcular seno e cosseno, a gente consegue ver a necessidade que tem deles estarem situados de forma simétrica. Então, por isso que eles aparecem aqui. Olha lá, o 30, 60, no primeiro quadrante, ó, 30 e 60. No segundo quadrante, o 120 e 150. 120 e 150, segundo quadrante. No terceiro quadrante, nós temos 210 e 240.
E no quarto quadrante nós temos aqui o 300 e o 330. Que até errei, né? Se eu recuei 60, então eu fico com 300. Então, tá corrigido aí. Então, o que que vai acontecer? A gente considerando o sinal que tem o seno e o cosseno em cada quadrante. E considerando que o ponto que corta o seno e o cosseno no eixo aqui são distâncias em relação à origem, são frações dessa unidade, né? Essas medidas de seno e cosseno são essas frações dessas unidades aí, ó. São os pontos que projeta a extremidade de cada arco desse, nesses pontos, que são os mesmas medidas unitárias em relação ao 30 e 60, porque olha, o 30 ele está simetricamente em relação ao 150, afastado do eixo do cosseno, assim como o 120 também está afastado de 180, assim como o 60 está avançado aqui em relação ao zero. Então, essa distância aqui de seno do 30 e do 150 é a mesma medida. O seno do 60 e 120 tem a mesma medida, que é essa distância. É assim que é para você pensar. Então, o seno do 210 e do 330 é uma medida negativa, mas é essa distância para os dois. E do 240 por 300, é essa medida de cá, negativa também, a mesma distância. Assim faz para o seno. Então, o seno do 30, o cosseno do 30 é essa distância aqui, ó, do segmento. A fração do segmento. O máximo é 1, mas ela para aqui. Aqui também, quem está simétrico ao 30 é o 150. Então, essa distância aqui é a mesma dessa. Então, como é que a gente faz isso para calcular o valor numérico? Então, o seno de 30 eu já sei. É 1 sobre 2. É primeiro quadrante, seno é positivo, cosseno é positivo. Então, 1 sobre 2 positivo. Cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2 positivo. Seno do 60, raiz de 3 sobre 2 positivo. E cosseno de 60, 1 sobre 2. Quanto que vai ser o seno do 120? Então, o 120 é o mesmo do 60. E com o mesmo sinal. Olha lá, positivo. Está na mesma distância. Então, o 120 é igual ao seno do 60. Que é igual a raiz de 3 sobre 2. O do cosseno 120, olha lá. Ele está a mesma distância do cosseno de 60. Só que com uma diferença. É menos seno do 60. Por quê? Olha o sinal. O sinal do cosseno aqui é negativo e aqui ele é positivo. E para fazer aparecer o negativo, tem que pôr aqui o menos seno de 60. Então, 160 é 1 sobre 2. Aqui ele, ó. É raiz de 3 sobre 2. Seno menos cosseno de 60, né? Estou fazendo cosseno. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aqui. Então, como é menos, então fica menos 1 sobre 2. O seno de 150. Seno de 150 está simetricamente ao de 30. Então, o que ocorre aqui? Eu avancei 30, eu recuei 30. Então, eu projeto a extremidade desse arco nessa posição, projeto a extremidade desse arco nessa posição para ler o seno. Né? Quando a extremidade está aqui, projeta aqui. Ó. Quando ele sai para fazer a leitura do 150, a extremidade do arco está aqui, eu projeto cá. Então, é esse ponto aqui, essa distância. Só que na geometria, né? Eu não comentei aqui, mas na geometria tem um teorema que diz o seguinte: o triângulo retângulo é que um ângulo agudo é 30 graus, o cateto oposto dele
tem a metade do valor da hipotenusa. Então, se a hipotenusa aqui, olha lá, ó, que é o raio, tem uma unidade. Isso aqui é a projeção. Essa projeção aqui, a hipotenusa é exatamente a medida do seno. Ela é a metade desse valor. Então, é 1/2, ó. Tá? E se você construir essa realidade, você pegar aí e fizer isso na prática, você vai ver que confirma. Então, por isso que o seno do 150 é menos. Por que menos? Porque o 150 está... Aliás, é o mesmo sinal, né? Nós estamos fazendo seno, é a mesma coisa. É seno de 30. E o seno de 30 é 1/2. O cosseno de 150 que vai ter o sinal trocado em relação ao cosseno do 30. Então, se você tem o seno, o cosseno é menos cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3/2, então é menos raiz de 3/2. Então, eu estou pegando os mesmos valores aqui e estou fazendo a leitura da projeção da extremidade do arco no pedaço do arco, do eixo, do segmento de eixo aí, que faz a leitura da função que está mandando aqui. No terceiro quadrante, são esses dois valores aqui, que são múltiplos de 30 e 60. Esse aqui mas ele é extremidade. E a extremidade nós já fizemos. A extremidade não pertence a quadrante de nós já fizemos aqui. Então, nós estamos passando só para esses outros. Então, o 210. O 210, eu avancei aqui 30, porque ele está simétrico aqui ao 360. Quando você faz aqui o diâmetro, tá? Ele é diametralmente oposto. Então, a extremidade de 180 fica aqui e a do 30 de cá. Então, quando eu projeto a extremidade dele no eixo de seno, eu vou encontrar o mesmo da propriedade de medida para 30 graus de seno. Essa distância aqui é 1/2, ó. Só que nesse segmento é negativo. Então, seno de 210 é menos seno de 30, é menos 1 dividido por 2. O cosseno de 210. Cosseno de 210 é a mesma coisa. Ele é o oposto do cosseno de 30. Por quê? Cosseno e seno aqui, ó, no terceiro quadrante tem que ser negativo. Então, é menos cosseno de 30, que é menos raiz de 3/2. Quem que é o seno de 240? Essa projeção. Então, simetricamente, ela está aqui avançada, 60, aqui ela está 60, diametralmente também. Olha lá, são quadrantes opostos, né? Ó, diametralmente simétricos aí a posição. Porém, de quadrante contrário, que os sinais são negativos. Então, vai ocorrer a mesma coisa. Vai ser em relação a 60, vai menos o seno de 60, que é menos raiz de 3/2. E o cosseno de 240, menos cosseno de 60, que é raiz de 3/2. E quanto que vai ser os arcos aí múltiplos que são do quarto quadrante? Mesmo raciocínio. O 300, ele está simetricamente aqui em relação ao 60. O 60 avançou 60 e o 300 em relação ao eixo do cosseno recuou aqui 60. Então, você tem que eles projetam a extremidade, né? 300 graus, a extremidade dele está aqui, ó. Então, quando você projeta, ela bate na mesma posição de segmento que quando a extremidade do arco de 60 projeta aqui. Então, a gente tem que considerar somente que para cosseno é positivo, mas para seno eu vou fazer menos o sinal da medida do cosseno, do seno. Porque o seno eu leio aqui na parte positiva
E aqui o seno na parte negativa, que ocorre no quarto quadrante. O seno negativo e o cosseno positivo. Então, quanto que é o seno de 330? De 300? É o mesmo de 60, é menos seno de 60, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 330? Esse é o seno. O cosseno de 300 é o mesmo do de 60, ó, porque o quadrante, cosseno, quarto quadrante, cosseno é positivo. Então, vai dar cosseno igual ao cosseno de 60, que é 1 sobre 2, positivo. Seno de 330. O seno de 330, eu leio aqui, 1 sobre 2 negativo. Então, é menos seno de 30, que vai ser menos 1 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 330? O cosseno de 330 projeta aqui, ó, é o mesmo do 30. Avancei 30, aqui eu estou recuando 30, em relação ao eixo do cosseno. Quando eu tenho 330, eu tenho aqui a raiz de 3 sobre 2. Cosseno positivo, porque quarto quadrante, cosseno é positivo. Então, é o mesmo que cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. A tabela não ficou bonita, ficou muito superlotada, mas os valores são esses. E agradeço a atenção, vamos encaminhar uns exercícios para que você faça, em relação a 45 graus, a mesma proposta aqui. Muito obrigada e até a próxima.